Graças a Deus, pelo seu imenso poder, e pela sua infinita graça, nós seguimos adiante, seguimos em frente. Amém, queridos? Abra comigo a sua Bíblia aí, primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. Nós estamos na temática do ano, esse mês, falando sobre santidade, sobre o temor do Senhor, sobre essa marca distintiva e ao mesmo tempo que identifica a Igreja de Jesus. Na nossa meditação, então, nós vamos ler texto um pouco longo. Nós vamos ler no capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, os versículos de 3 a 20, ou melhor, 3 a 21, tá? De 3 a 20, mas vamos de 3 a 21. Eu queria chamar a sua atenção para o texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Esses resultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam por escutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar uma vez mais? Feche os seus olhos, peça muito especificamente por esse tempo de meditação. É pouco tempo, mas é de valor eterno. Senhor, por favor, Senhor, não há nada propriamente nosso que justifique qualquer
ato desse culto. É tudo feito no Senhor, pelo Senhor, para o Senhor. É por isso que nós clamamos, ó Deus, com muita sinceridade e humildade, para que o Senhor nos dê a Tua palavra. Não há nada nesse instrumento limitado aqui, Senhor. Mas, por conta da fidelidade que é propriamente Sua, e pela presença soberana, sublime e poderosa do Teu Santo Espírito nesse lugar, a Tua palavra, ela pode mudar a nossa história nessa noite. Ela pode trazer acalento, ela pode trazer consolo, ela pode trazer exortação, ela pode trazer o que Tu quiseres que ela traga. Mas traga, Senhor. Em nome de Jesus e para a glória dEle, nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém. Santidade, natureza, razão e propósito. É lógico que eu preciso começar dizendo que é muito pouco tempo para falar de tudo isso. Então, de maneira alguma, quero ter a pretensão de definir, de trazer encerramento sobre essa questão, mas uma meditação, uma reflexão. E a gente precisa partir de uma fala de Jesus, para a gente começar a falar sobre santidade, sua natureza, sua razão, seu propósito na nossa vida. Antes mesmo de olhar para a epístola de Pedro, nós precisamos nos lembrar da fala de Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, quando Jesus categoricamente diz sobre a vida que Ele traz, e Ele diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante. A palavra abundância ali, ela dá a ideia de algo pleno, completo, algo que alcança a sua sublimidade, seu propósito, a sua razão, sua plenitude. Todo cristão é chamado para viver esse tipo de vida. Todo cristão é chamado para se tornar discípulo de Jesus. E esse chamado envolve pelo menos 3 etapas, né? Vamos dizer que esse chamado envolve um começo, que é aquele momento em que a gente ouve o convite de Jesus, seja através de uma pregação, seja através de uma conversa, mas aquele convite primeiro, né? Vinde a mim, ou na tradução mais evangelical, ou evangelicalês, você precisa aceitar Jesus, aquela coisa e tal, e a gente começa a seguir Jesus. Aí depois vem a segunda fase, que é aquele processo. Depois do começo, depois do convite, vem um processo. E o processo é aquele longo caminho de aprendizado, de comunhão, de crescimento, de transformação, sobretudo, da busca pela maturidade espiritual, né? É aquela nossa busca para a gente não somente conhecer Jesus, mas tentar nos tornarmos parecidos com Ele. E tem um alvo, tem um objetivo, que é justamente alcançar essa plena conformidade com Cristo. Normalmente a gente tem uma compreensão muito clara a respeito do começo e do alvo. Aliás, o que a gente chama de evangelização se resume nisso, em você aceitar Jesus para ir para o céu, né? Esse é o resumo. Você precisa aceitar Jesus para ser salvo. Então, a gente não tem muita dificuldade em lidar com essa ideia do começo e do alvo. O problema é quando a gente vai para o processo. E quando a gente começa a vivenciar esse processo, nem sempre a gente consegue compreender o que isso significa e no que isso implica.
E nesse processo, no meio desse processo, uma das palavras que comumente nós fugimos, ou a gente evita usar no nosso vocabulário, é a palavra perfeição. Não é verdade? Aliás, a gente, no meio do processo, para tentar justificar as nossas escorregadas, a gente diz, não, mas ninguém é perfeito. Eu estou tentando, né? Mas eu não sou perfeito. Tá certo, ainda não. Mas o que a gente não pode perder de vista, quando Jesus fala sobre vida abundante, quando Pedro traz toda essa exposição acerca da santidade, na sua forma mais objetiva, nós não podemos nos esquecer de que Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, capítulo 5, versículo 48, ele é muito objetivo, catedrático, enfático em dizer, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Não tem meias palavras, não tem meia boca, não tem outra expectativa. Quando Deus chamou Abrão, ele disse a mesma coisa. Falou, anda na minha presença e seja perfeito. O apóstolo Paulo, um pouco mais adiante, em Colossenses, no capítulo 1, versículos 28 e 29, ele faz uma releitura dessa fala de Jesus, aplicando na sua própria vida e ministério, quando ele diz o qual, falando do ministério dele, o qual nós, do Evangelho, né, e do ministério de pregação do Evangelho, ele diz, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Evidentemente, mulheres, que a palavra homem aqui se refere ao gênero, à raça, ao povo, né, à humanidade. Não é só para o homem ser perfeito, não. Viu? Minha esposa, principalmente. Homem e mulher. Esse clamor pela perfeição é algo que a gente precisa retomar na nossa vida. E nós precisamos entender que alcançar a perfeição é o alvo da vida cristã. O problema é que nós ainda estamos muito atrelados naquele conceito de perfeição voltado para aquele padrão moralista, elitista, sabe? Aquela coisa, nós confundimos perfeição com perfeccionismo, né? E a gente acaba confundido com isso o que a Bíblia quer dizer quando nos diz, nas palavras de Jesus, de Paulo, do próprio Yahvé falando para Abrão, você precisa ser perfeito. O que será que isso quer dizer? As palavras perfeição e santidade nesse momento são quase que sinônimos. E a respeito dessa santidade que a gente está falando, a Bíblia nos ensina, em síntese, em resumo, que é isso que a gente aprende com Jesus. Todo o ensino de Jesus, se a gente pudesse resumir, né, é isso, é que ele veio trazer cura, libertação, transformação integral para nós, conforme Lucas 4,18, Apocalipse 22, versículo 2, ele vem trazer essa cura. Uma vez que nós somos enfermos espiritualmente, e essa cura, essa transformação, essa mudança, essa conversão, por assim dizer, que nós chamamos, é exatamente a presença dessa santidade.
em nós e na nossa vida de modo pleno. Importante a gente lembrar que o conceito de enfermidade na Bíblia, ele vai muito além da questão física. Ele fala do pecado como uma enfermidade que nos adoeceu de tal maneira e a tal ponto que se tornou impossível que a gente se achegue até Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer que nós nos tornamos indignos de Deus, destituídos, separados por completo dessa glória de Deus. E só para estender um pouquinho mais, como é que a gente nota o impacto dessa separação, né? Dessa enfermidade no nosso cotidiano? A gente nota principalmente, sabe quando? Na nossa imaturidade, na nossa relação com Deus. Muitos de nós, muitos cristãos, a gente tem muita dificuldade ainda em estabelecer uma relação coerente entre aquilo que a gente crê e a realidade que se constrói ao nosso redor. Para pensar na sua vida. A Bíblia chama isso lá em Romanos 10, versículo 2, de zelo sem entendimento. E isso é tão grave, queridos. Isso é tão grave que nós chegamos ao ponto de nos desequilibrarmos totalmente, espiritualmente falando, nas nossas convicções, no nosso entendimento acerca da palavra e do próprio Deus, quando a gente é cometido por uma crise emocional muito braba. Exemplo, essa nossa dificuldade em aceitar o que é próprio da humanidade. Você já viu como é que é difícil para nós aceitarmos alguns eventos que são próprios da vida cotidiana, e alguns deles chegam a minar nossa fé, chegam a jogar a gente numa crise a tal ponto da gente chegar a questionar se vale a pena crer nesse Deus aí. Conversava com uma pessoa lá em Minas Gerais nesse fim de semana, que a gente foi para fazer um casamento, para participar de um casamento de uma prima minha no sábado, feriado, e na madrugada de sábado para domingo faleceu a avó da Lidiane. Aí eu entendi que Deus me levou lá na verdade, para estar junto da família nesse contexto. Aliás, a Bíblia diz que é muito mais oportuno esse tipo de situação do que a outra, né? E a avó, ela tinha lá os seus 88 anos de idade, era saudável, mais ou menos, mas vivia bem, fazia lá as canjicas dela, as costelinhas de porco, os queijos. E a avó, num ronco, ela foi chamada. Num ronco. Que morte privilegiada, né? Para uma mulher de Deus, viveu a vida toda, matriarca lá da família Castro. E eu estava conversando com um dos parentes e tal, e o velório da avó foi lá na igreja, o presidente de Caxambu, e igreja onde nós nos casamos, inclusive, uma igreja muito presente na nossa vida. E aí esse parente, ele falava assim: rapaz, por que Deus faz isso? Por que Deus faz isso? A avó não merecia. A avó era uma mulher crente, uma mulher boa, uma mulher assim, né? Fazia bem para todo mundo. Por que ela morreu? Eu fiquei assim. E ele começou a questionar a bondade de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus naquela situação. Parece que toda a convicção, está entendendo? Foi abalada por conta de um evento que desequilibrou emocionalmente. E a gente é passivo disso. A vida faz isso com a gente. Por que isso acontece? Eu desconfio. Só desconfio que isso acontece porque nos falta compreensão do que é isso aí, olha. Do que significa santidade. Da sua natureza, a sua razão e o seu propósito na nossa vida. Eu queria refletir com você
nesses três aspectos. O que esse texto que a gente leu da Epístola de Pedro tem a nos dizer? Primeiramente, antes de a gente entrar propriamente nos três argumentos, a gente precisa lembrar de um pouco do contexto dessa carta. É uma carta escrita num contexto de turbulência. E não é uma carta como algumas que Paulo escreve para os coríntios, para os romanos, para os efésios. Não. Trata-se de uma carta, se você tiver com a sua Bíblia aberta, endereçada à igreja. Ele começa dizendo que ele está escrevendo aos forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Enfim, aí ele resume: eleitos segundo a presciência de Deus. É uma carta para a igreja. E quando ele coloca esses pontos geográficos, ele está falando da igreja dispersa, da igreja espalhada. Vale a pena a gente lembrar que a dispersão não foi um evento, aliás, foi um evento missionário. Alguém já disse que um dos maiores instrumentos de Deus na missão da igreja foi um cabra chamado, foi o Império Romano, melhor dizendo, né? Porque pressionou a igreja teve que sair dali de Jerusalém, espalhar. O próprio rei Herodes fez isso. Então a dispersão, embora seja um evento missionário de expansão da igreja, ela trouxe consigo a perseguição. E esse era o povo que recebeu essa carta. E é interessante que Pedro ele não enfatiza isso. O tom da carta de Pedro não é um tom dizendo assim: olha, vai ficar tudo bem, olha, eu sei que é difícil. Não, isso está no contexto, no conteúdo da carta, melhor dizendo. Mas o que ele traz para nós, a partir do versículo 3, é um hino de louvor a Deus. Bendito Deus e Pai, o Senhor é bom. Bendito é o nosso Deus, o Deus que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus. Ele começa a trazer, ou pelo menos parece que ele está querendo trazer para o coração da igreja os fundamentos da fé cristã. Olha, gente, nós precisamos louvar a Deus, porque Ele tem nos dado tudo isso, essa herança, versículo 4, incorruptível, sem mácula, imarcessível. Note as palavras que ele usa para se referir à graça de Deus, à salvação. E ele vai vir então, no versículo 5 que fala que vós sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para se revelar no último tempo. E aí eu queria chamar a sua atenção a essa expressão, porque a Bíblia ela é carregada de significados que nós precisamos nos dar conta, principalmente nessas palavras princípio, fim, primeiro, último, né? Porque a ideia aqui não é último tempo, pensando lá no encerramento de um processo. Essa expressão, essa conjuntura aqui gramatical, dá a ideia dá sim a ideia de um encerramento, mas sobretudo de alcançar um objetivo. Por exemplo, ela evoca o significado da palavra fim, usada por Jesus em Mateus capítulo 24, quando é indagado pelos seus discípulos sobre quando é que vai ser o fim do mundo. Quais são os sinais do fim do mundo? E Jesus, você deve se lembrar, ele fala de uma série de eventos. Vai ter terremoto, vai ter doença, vai ter peste, vai ter perseguição, vai ter um tanto de coisa acontecendo. O amor vai esfriar todo mundo quase, o evangelho vai ser pregado e então virá o fim. Aí você fala, ufa, acabou. Não, não acabou não. Eu estou dizendo que a palavra fim ali é a palavra grega telos, que dá a ideia de finalidade e não de encerramento. Então Jesus diz que
o princípio das dores, a tribulação, a angústia, a perseguição, parafraseando Paulo, tudo isso tem uma finalidade, tem um objetivo, tem um ponto de chegada. Há uma plenitude que se aguarda. E ele fala isso no encerramento aqui de toda essa exaltação acerca do valor da fé. No finalzinho, no versículo 9 do texto que a gente leu, ele falou: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Se a gente pudesse resumir esses versículos aqui primeiros, a gente compreenderia o que ele está falando sobre santidade. Então vamos entrar na questão. Santidade, natureza, razão e propósito. Número um. Qual é a natureza da santidade? É Deus. Versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. Como é que a gente entende isso? Aí nós temos que fazer uma viagem lá para o livro de Gênesis. E lembrar que quando Deus está criando céus, terra, todos os elementos que compõem cosmos, a Eretz, a palavra ali que ele romantiza dizendo Éden, que é lugar de delícias, né? O planeta, como a gente chama de planeta Terra, Deus olhou para o planeta Terra e chamou aquele lugar de Éden. E depois dele ter criado Éden, esse ambiente de harmonia plena, então o capítulo 2 de Gênesis diz que o Senhor criou, aliás, o capítulo 1 ainda, versículo 26, 27, diz que o Senhor criou o homem, e ele cria a palavra Adão, a palavra Adam em hebraico, que é a humanidade, homem e mulher, a sua imagem e semelhança. E o capítulo 2 diz que o Senhor então colocou, plantou, é a palavra ali, mas a ideia de ter inserido ali, dentro de um jardim que ele plantou ao oriente do Éden, mais ou menos onde é a Síria hoje, aquela região ali, geograficamente falando. E o Senhor coloca ali a humanidade que ele plantou. E ele não coloca ali para a humanidade estar passeio, ele traz características. Gênesis 2,15 diz que o Senhor plantou o homem ali para o cultivar e o guardar. Um pouco antes ele vai falando assim: domine ele sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre todos os animais, sobre as plantas e tal. Ou seja, ele cria a humanidade a partir de si mesmo. É o único componente da criação que traz o tselem, palavra hebraica para a essência de Deus. O próprio ser de Deus está ali. E isso se torna ainda mais claro quando a criança nasceu do ventre de Maria. Que o Novo Testamento vai dizer que é a expressão exata do ser de Deus. O que isso significa dizer? Significa dizer, queridos, que santidade, tudo isso para dizer, santidade é a natureza de Deus. Eu sou santo, o verbo é claro. Ser de santos porque eu sou, é o ser de Deus. Não é um padrão gospel de comportamento, por padrão evangélico. É um código de disciplina. Não é um paradigma comportamental. É a essência. É por isso que Jesus diz para Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, que para ele poder provar daquilo que ele pressupunha que Jesus era, quando ele chega e fala: tu és mestre, vindo da parte de Deus, que ninguém faz o que o Senhor faz, o Senhor é diferente. Jesus já vai logo no ponto e fala assim: meu filho, você ainda é herdeiro daquela natureza, a natureza enferma, que a gente fez aqui a introdução, por isso toda aquela introdução. Você ainda está olhando para Deus como
aquele que faz as coisas do jeito que quer, na hora que quer, quando quer, e você não encontra propósito nisso, você não encontra razão nisso, você não se identifica com isso, você não consegue amar o que Deus faz, você simplesmente está cercado de ritos litúrgicos, com um pouquinho de história que sustenta a sua liturgia, mas você não conhece a Deus, porque a sua natureza é outra. Então, meu filho, você precisa nascer de novo. Porque somente aquele que nasce de Deus adquire a santidade de Deus. Então, santidade, a natureza da santidade é o próprio Deus. E essa é a primeira coisa que você tem que pensar na sua vida cristã. Você nasceu de novo? Você nasceu de Deus? Não, eu não estou perguntando se você parou de fazer isso, se parou de fazer aquilo. Nós queremos colocar o carro na frente dos bois, querido. Já viu, não? Sábado agora a gente estava meditando com a juventude naquele texto de Marcos, quando Jesus, logo no comecinho, primeiro capítulo, também está em Mateus, também está em Lucas, e João descreve, mas descreve um pouco de outra forma, mas quando Jesus chama os primeiros discípulos, né? E eles estão lá na praia, e Jesus chega e ele faz o seguinte convite, ele fala: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E a gente analisou justamente essa fala de Jesus. Jesus chega e fala assim: vinde. E vinde está no tempo presente. Vem agora. Vinde. Eu vos farei. Ele não chama, ele chama para vir. Mas o processo acontece depois disso. A gente vai ver isso daqui a pouco. Por isso a nossa introdução nós falamos que é um começo, um processo e um alvo. Nós queremos adquirir santidade vivendo um processo, mas sem vir a Deus primeiro. E a gente não consegue. Porque se Deus não vem morar na gente, a gente não consegue ser igual a Deus. A gente só consegue ser santo a partir do momento que nós nascemos da água e do Espírito, como Jesus disse. Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Você é crente? Você é evangélico? Com respeito ao professor Martin, meu querido professor, deve estar bravo comigo, inclusive, que eu atrasei para mandar o material para ele. Aos luteranos. Mas você pode até se perguntar se você é presbiteriano. Ou mesmo luterano. Se você não for santo, você continua sendo da torcida. Você continua sendo aquele que está tentando viver um processo sem provar da natureza. E você não vai conseguir. Segundo lugar, a natureza da santidade é o próprio Deus. A razão da santidade, de acordo com o texto aqui de Pedro, é a santificação. O que é a santificação? É justamente o processo que se inicia a partir do momento que nós nos tornamos santos. É o farei de vós pescadores. Vinde, sou santo, eu vos farei de vós pescadores. E é aqui que entra os versículos 13 a 15, primeiramente, que Pedro trabalha, diz assim: por isso o quê? Por conta dessa santidade, por conta dessa natureza que o próprio Cristo trouxe para nós, cingindo, a ideia de cingir, a ideia de tornar saliente, a ideia de dar relevância, cingindo o seu entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como? Como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Queridos, a razão da santidade é gerar santificação na nossa vida.
Não tem como. O ser de Deus que habita em nós, a saber, o Espírito Santo, ele gera inquietação. Quando a gente ouve a palavra, isso incomoda. Paulo falava isso acerca daquele conflito de natureza, lembra? Ele falava assim: existe uma coisa que eu quero, mas eu não faço, e tem uma coisa que eu faço que eu não quero. Ele fala que a carne milita contra o espírito contra a carne, e ele chega a dizer porque eles são opostos entre si. E aí eu vou dizer o darwinismo da noite, a heresia gospel, que é o seguinte: quando nós, onde é que está a nossa crise? Vou tentar resumir isso aqui. Quando nós nos tornamos santos, Reverendo Juarez, tampa o ouvido aí para o senhor não me demitir depois. Nós deixamos de ser pecador, porque a nossa natureza mudou. Mas então por que a gente continua pecando? É porque nós ainda habitamos um corpo, interagimos numa realidade que jaz no maligno. E o nome que a Bíblia dá para essa luta é santificação. Nós estamos vivendo, nós somos um atleticano na torcida do Coxa, ou vice-versa. Ou então nós somos um atleticano e um Coxa na torcida do Paraná. A Fúria. Não é o nome da torcida do Paraná? Fúria. Pensa, eu já dizia que eu sou um galo na torcida do Cruzeiro. E a gente, às vezes, a gente acaba... Galo, Cruzeiro, Galo, zero, Galo, né? Se você não vive essa crise, meu irmão, minha irmã, você não é santo. Só vive essa luta quem é santo. É o contrário do que você pensa. A gente pensa, eu estou vivendo essa luta porque eu não sou santo. É o contrário. Porque o que não é santo não se incomoda. O pecado, ele continua com a natureza do pecado. Então, pecado, pecar e não pecar para ele é a mesma coisa. Mas o que é santo não somente sofre o processo, mas sofre com o processo. Se entristece. Ele se abate quando ele peca. Ele sofre com a consequência do seu pecado. É só nós olharmos para a vida de Davi. O que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus? Um homem, depois de Jesus, mais citado no Novo Testamento, do Antigo. Vamos combinar, gente. Eu estou falando de um assassino, mulherengo, sabe? Avarento. Davi não tinha nada de melhor do que você. Nada. Mas ele tinha uma marca. A santidade era uma marca de Davi, porque quando ele pecava, aquilo doía. Ele escreve um salmo dizendo: enquanto eu calei os meus lábios sobre o meu pecado, enquanto eu não confessei o meu pecado, os meus ossos doíam. Ele ficava doente por causa do pecado. Porque esse é o homem, a mulher segundo o coração de Deus. O que vive, aquele onde a razão da santidade encontra o lugar, a santificação. E é isso que Pedro está dizendo: olha, cinja o seu entendimento, seja sóbrio. Foi o que eu tentei dizer para o parente lá. Eu falei: meu irmão, seja sóbrio. A vocação já estava com 88 anos. Ele ia morrer agora, ia morrer amanhã, ia morrer daqui 10 anos, não sei. Mas já vai morrer. Você vai morrer, meu filho. Nós vamos morrer. E Deus vai continuar sendo Deus. Seja sábio, seja sóbrio. Olhe para a vida. Tire proveito disso. Vem ficar resmungando com Deus. Permita que o Espírito Santo santifique você através dessa experiência de sofrimento. Você precisa viver isso na sua vida, meu irmão, minha irmã. Em vez de ficar aí murmurando: ah, Deus me abandonou, Deus largou de mim. Abra os olhos, cinja o seu entendimento, seja sóbrio, levanta a sua cabeça, olhe para Deus. A natureza da santidade é Deus, a razão da santidade é a santificação,
E o propósito da santidade é a salvação. E aí agora a gente inverte, a gente olha lá de novo, lá para o comecinho do texto. Quando ele fala, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para. Note, ele vai usar essa preposição, obrigado. Como é bom ter um reverendo Juarez do lado, você não fala besteira. Ou fala, depois ele usa 3 vezes, olha, nos regenerou, não faz não, brincadeira, não faz, é bonzinho. Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados no poder, pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação. Ele está designando propósito. Para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. No final, no versículo 9, a gente já fez essa leitura, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Queridos, aqui a gente fala de regeneração. E deixa eu falar uma coisa para você. Se o seu conceito de salvação é você ir para o céu, você precisa ser discipulado. Você precisa conhecer Jesus. Tem gente que está achando que precisa aceitar Jesus para ir para o céu. Pelo amor de Deus, irmãos. Se o problema fosse esse, estava fácil resolver essa fatura. Já falei isso uns dias atrás aqui. É só Deus abrir uma janela no céu e ele vinha com aquela voz de Deus assim. Sabe aquela voz de Deus? Fala assim, a casa caiu. A gente já, o mundo inteiro, o universo, quem está comigo, vem para o céu. Quem não quer saber de mim, vai para o inferno. Quanto tempo você acha que Deus ia levar para converter todo mundo? Estava fácil. Mas salvação não é um fim desse ponto de vista, nessa perspectiva, mas é um fim que é resultante de um processo. Note a mensagem bíblica, isso é maravilhoso. Ela começa contando para nós a criação e fala de um jardim. Olha que interessante, você já parou para pensar nisso? Nesse jardim tinha 2 árvores, uma do conhecimento do bem e do mal e a outra da vida eterna. Aí a gente prova do fruto do conhecimento do bem e do mal, e Deus, na sua infinita providência e bondade, tira a gente de lá, porque só tem uma coisa que Deus não pode fazer: Deus não pode ir contra si mesmo. Então, se a gente tomasse também do fruto da árvore da vida, já era o plano de salvação. Porque a árvore da vida é da eternidade. Então nós seríamos eternamente pecadores. Então Deus, na sua providência, falou, gente, vamos tirar esse casal daí logo. Fecha com o anjo. Nós saímos de lá. E aí, tá aquele pau. Fomos viver a vida. A história passa. E lá aí, quando a igreja está vivendo o seu momento mais crítico, os historiadores dizem que no tempo em que João escreve Apocalipse, a igreja quase acabou. Quase. E aí Deus se revela para João, falando assim, eu estou no controle da história. E ele revela um lugar, que nas palavras de João no Apocalipse, é novo céu e nova terra. E ele fala que viu uma cidade. E ele vem descrevendo essa cidade, né? Ela é quadrangular, mas ela também vai ser presbiteriana, luterana, né? Enfim, assembleiana. Aí ele descreve tal altura, e não faz assim, lá no meio tem o quê? Tem um jardim, tem uma árvore, a árvore da vida. Olha, fez assim a história, e voltou para o ponto. Isso é regeneração. Ninguém vai para o céu, querido, a gente volta para Ele. Há um resgate, a santidade vem resgatar isso em nós. A santidade vem resgatar na nossa vida essa relação plena com Deus, outrora perdida por conta do pecado. E ela vai sim nos levar para ainda que seja um lugar, mas antes de ser um lugar, é um tipo de relação com Deus, face a face, que Adão e Eva tinham antes do pecado. Agora, mais do que isso, é a relação plena com as coisas. Jesus chama isso de reino de Deus. E lá em Marcos ele fala, alegrai-vos
mas também arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus está próximo. E a palavra próximo ali não quer dizer está para chegar. É próximo como esse copo. Está próximo à extensão da mão. Estenda a mão e pegue. Está próximo, está aqui, está diante de você. Salvação, queridos, é a restauração integral e plena de todas as coisas. Que, aliás, Paulo diz que Cristo estava consigo, é Paulo que fala isso, né? Reconciliando todas as coisas. Todas as coisas. Esse é o propósito da santidade, queridos. Trazer essa perspectiva para a nossa vida. Paulo escreve em Coríntios, capítulo 15, versículo 1 Coríntios 15, 19, ele diz que se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Que infelicidade pensar na salvação somente assim. Mas que bem-aventurança entender a amplitude da salvação, o propósito da santidade, Deus gerando isso em nós, transformando, ou melhor, como Paulo diz em Romanos 12, versículo 2, transformando o nosso entendimento para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, santidade é muito mais do que você andar na linha. Andar na linha é o resultado. Porque aquele que é santo, aquele que entende tudo isso, ele passa a viver uma vida de glorificar a ação do Pai. Ele entende que Paulo diz que tudo que a gente faz, a gente precisa fazer para a glória de Deus. Quer comais, quer comeis, quer bebais, tudo. Nele nós nos movemos com talenhados, existimos. Em Romanos, Paulo escreve que dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Isso é santificação, isso é santidade. A minha oração é para que a gente seja santo, como ele é santo. Amém.